se ouvem. Ok, agora sim sei que ouvem. Pronto, vamos então dar aqui início à mesa redonda de choque à adaptação, responder às cheias, secas, tempestades e incêndios em Portugal. Connosco aqui nesta mesa redonda, que na verdade é mais retacular, mas serve o propósito, temos 3 investigadores do Laboratório Terra, portanto, um bocadinho pela ordem que aparecem, que estão sentados, José Luís César ao fundo, do lado esquerdo, depois José Miguel Cardoso e finalmente Paula Ramos. E aqui ao meu lado esquerdo está o Paulo Fernandes, que já não pertence aqui ao Laboratório Terra, mas está a coordenar a missão de reconstruir, por assim dizer, a região centro do país após as tempestades que acabamos por enfrentar, né? este inverno. E lá está. E este choque, estas tempestades acabaram por surpreender de uma certa forma o Portugal. Obviamente que estavam previstas, soube-se que iam acontecer, mas a intensidade acabou por ser, não é uma novidade, mas há muito que já não se via. E portanto queria mesmo começar por aí, ou seja, quando estamos aqui e quando falamos na reconstrução que é necessária ser feita na região centro, e começava por si, Paulo, ou seja, passado quase estes 3 meses, queria saber qual é que está a ser a resposta imediata que já está a ser dada quer às populações, mas também a estes territórios, ou seja, neste preciso momento, que tipo de ajudas ou que tipo depois de medidas é que ainda precisam de ser feitas? Quando vemos? Ok. Bom, o tempo é... Vamos definir que o tempo é todo urgente, porque se há algo que nos difere de outros tipos de seres vivos é que nós temos consciência da finitude. E como tal, o tempo é sempre para nós um fator que de alguma forma comanda a vida. Comanda o sonho, diz o poeta, mas o tempo também nos comanda seguramente. Bom, se calhar neste momento diria que estamos numa fase que, agradecendo obviamente o convite para aqui estar, se encaixa mais naquilo que é um contexto de uma reflexão que está de facto a acontecer em muitas camadas, em vários níveis, não só sobre aquilo que foi a emergência, aquilo que foi a resposta num contexto de socorro, posso referir a uma escala, diria, nunca vista. Tive a televisão, com um canal de televisão alemã, foi há umas semanas atrás, ter comigo para fazer uma peça sobre o problema, a problemática das alterações climáticas e no contexto concreto deste comboio tempestade. Esteve na Cristo, obviamente, o seu disparo gigantesco aqui ali no território, sobretudo de Leiria, onde é uma espécie de zona zero de todo este processo. E quando o jornalista se aproxima de mim, eu reconheço, e ele reconhece-me, porque há cerca de 8 meses atrás, o mesmo canal alemão estava a fazer uma entrevista sobre o maior incêndio da história de Portugal, que começou em Piódão e terminou, na altura, enquanto o Presidente de Câmara, terminou em Alpedrinha, uma localidade já quase raiana. Então ele olha para mim e diz: mas é você que está a responder agora sobre as tempestades dos ventos, quando há 8 meses eu vim a fazer uma reportagem sobre a questão do fogo. Eu disse, olha, é o mesmo jornalista e é a mesma atenção que um jornalista estrangeiro está a dar ao nosso país em circunstâncias dos elementos tão extremos que estamos a ter, como dizia Orlando Ribeiro, na minha faceta também, muito gosto pela geografia, dizia sempre falando ali daquela zona do Maciço Central e em concreto da Serra da Gardunha, que ali estava uma fronteira natural entre o Mediterrâneo e o Atlântico, não é? Pois bem, nós neste momento vivemos nestes contextos mais extremos, com ansiedades, aquilo que o Mediterrâneo nos traz, coisas muito interessantes, mas no anel de alterações climáticas, ventos secos de grande magnitude e temperaturas extremas, muitos dias acima de 35 graus, por exemplo, com ventos.
mais 30 km/h, mais 30 graus, o famoso equação dos 30, do ponto de vista do risco cumulativo, quando falamos de incêndio. E olhamos para o Atlântico também com ansiedade, pelas, obviamente, tempestades que possam vir desse contexto mais atlântico, sobretudo outono e inverno, mas já não só, que nos podem, obviamente, também afetar. Ou seja, a nossa essência do ponto de vista do território, esta coisa fantástica que num isso tão pequeno temos esta tensão positiva entre a vertente mediterrânea e a atlântica, temos esta vantagem biodiversa, se quisermos, associada do ponto de vista de risco. Temos que introduzir cada vez mais de forma transversal naquilo que é todas as políticas públicas, tudo o que é também de um conhecimento aplicado às abordagens, aproveitando o laboratório que é das ciências da terra, do território, seguramente, e diria que é um pouco esta fase em que, depois de uma tentativa muito facilitada por um esforço brutal das pessoas, das comunidades, dos poderes locais, que foram absolutamente incríveis numa resposta orgânica e diria até bastante mais organizada que de outras vezes, que efetivamente ajudou muito a voltarmos a uma certa normalidade cívica, educacional, económica, de mobilidade, obviamente também com muitos operadores, ainda alguns em falha, nomeadamente mais as telecomunicações, que ainda temos cerca de 20 mil pessoas sem telefone fixo, muitas mais sem fibra. A fibra vai demorar algum tempo, obviamente, a voltar àquele território de uma forma universal, tal como podíamos conhecer, mas do ponto de vista elétrico, por exemplo, depois de dias muitíssimo difíceis, se de facto conseguiu repor. Depois desse tempo, agora pensamos na floresta no curto e médio prazo, redução de riscos perante tanta madeira caída, o cemitério de árvores enorme que temos, umas zonas críticas de mais de 30 mil hectares, interface rural-urbano supercrítico, pelo menos 5 mil hectares, mais de 10 mil quilómetros de caminhos florestais para desobstruir até ao verão, ou seja, com 3 mil neste momento praticamente já realizado, ou seja, mas ao mesmo tempo criámo-lo enquadrado não só por motivos práticos, financeiros, por exemplo, PRR e aproveitar todos os modelos e todos os apoios que possamos ter, mas já enquadrado em algo que tem muito a ver, se calhar também com temáticas que aqui são muito caras, que é nos programas de transformação da paisagem. As AIGPs, ou seja, o mecanismo foi enquadrado no programa das AIGPs ou IGPs, que já têm e já introduzem programas de gestão de proximidade, diria, mais colaborativos, se calhar mais interessantes do ponto de vista operacional, em que os municípios já têm um papel-chave, são as entidades gestoras. Trazemos o contexto municipal sem desprimor da sociedade civil, dos proprietários, evidentemente, mas achámos que era caminho, mas integrado naquilo que é uma leitura de uma transformação de paisagem futura, porque se agora a emergência é diminuir, digamos, o material, digamos, a biomassa que obviamente ali está caída, obviamente o que está por detrás também do mecanismo é pensar que esse mecanismo pode ajudar muito na transformação do território, que, para terminar, também é muito interessante esta questão do tempo, é que o tempo temos que olhar nas 3 dimensões dele, o tempo da experiência, de uma história associada às utilizações daquele território, do tempo presente, que é obviamente um tempo de grande dano, e um tempo futuro, que queremos que seja o da resiliência, da sustentabilidade. E nessa leitura do tempo, a transformação significa às vezes dar 2 passos para trás para darmos 3 passos para a frente. Ou seja, se queremos mosaicos, se queremos gestão de proximidade, o espaço florestal, o espaço da biodiversidade, a paisagem natural e a paisagem humana têm que encontrar o seu equilíbrio necessariamente. O agropastoril tem que integrar, ou seja, a paisagem cultural tem que integrar de forma mais clara aquilo que é o sistema
florestal que queremos, da sua biodiversidade, sob o risco de não termos nem uma coisa nem outra, num contexto, vamos chamar, do nosso tempo, do tempo geracional. E isso é uma questão-chave, só para dar aqui esse mote, porque não queremos que tenhamos danos tão substantivos e tão multitemáticos. Até agora, mais de 5,3 mil milhões de euros foi o nosso relatório que o Estado português acabou de mandar para a União Europeia para acionar o Fundo de Emergência, o Fundo de Solidariedade Europeu, e dizer que esse valor, olhando para os últimos 25 anos de tempestades, isto a partir até de dados das seguradoras, onde se acionaram até agora 200 mil apólices, e metade das coisas não estão seguradas, pois podem imaginar o que é que aqui estamos a falar de ativos com danos, obviamente sejam casas, empresas, etc. Os danos dos últimos 25 anos, dos Leslies desta vida, Pedrógão, por exemplo, a dar dois, que estão seguramente nas nossas memórias pelas piores razões, não é? Os danos dos 25 anos, todos somados, se talvez multiplicados por 5, estejamos próximos daquilo que neste momento temos pela frente. Só para percebermos o que é que são, porque às vezes falar de 5 mil milhões de euros são números tão grandes que às vezes não percebemos o que é que eles significam em termos de, e se calhar com isto, acho que todos entendem o que é que temos no presente e o que é que temos pela frente, o país todo. Exatamente. E se calhar, antes de... Já retomamos um bocadinho aqui mais à região centro, mas ainda falando sobre os impactos que estas tempestades acabaram por provocar, lanço então a conversa para os nossos investigadores. Aproveito também porque no início não o fiz e, portanto, passo agora a ser uma breve apresentação, só para também estarmos um bocadinho mais contextualizados das áreas de trabalho, por assim dizer, de cada um deles. Lá está, mais uma vez, ali ao fundo, o José Luís Zezer acaba por trabalhar muito a questão dos processos hidrogeomorfológicos. O José Miguel Cardoso acaba por trabalhar muito a questão do fogo, do incêndio, do risco e também da detecção. E depois, finalmente, aqui a investigadora Paula Ramos trabalha muito o arvoredo urbano e esta relação e também a importância que as áreas verdes, as árvores, acabam por provocar nas nossas cidades. E começando pelo José Luís Zezer, lá está, este inverno houve assim houve várias bacias hidrográficas de norte a sul que estavam com risco de cheias. Isto em simultâneo, ou seja, isto acaba por ser normal ou realmente foi atípico o que aconteceu? Bom, muito bom dia a todos e a todas. Sim, obrigado pela questão e acho que é uma boa oportunidade de começarmos a falar por aí. Aquilo que sucedeu este ano é uma coisa diferente de outras que tínhamos visto antes. Ou seja, é difícil encontrar 2 anos climatológicos ou hidrológicos iguais, mas de facto, entendamos, nós tivemos, não foi tudo a mesma coisa, é bom que também tenhamos presente esse ponto, até porque se não entendermos corretamente isso, temos dificuldade em acertar nos curativos, digamos assim, de forma a incrementar a resiliência, como dizia e bem antes o Paulo Fernandes. Ou seja, nem os processos foram os mesmos, nem as consequências tiveram todas o mesmo tipo de origem. Ou seja, isso tipicamente acontece sempre quando há situações de desastres ou catástrofes, conforme lhe queremos chamar. A origem dos problemas são variadas. Normalmente são 3 que se juntam aqui. Junta-se o processo natural, processo físico, que tem muita energia, e que no caso concreto do que sucedeu este ano em fevereiro foram 3 coisas. Por um lado há o vento, que é uma coisa diferente e relativamente ao qual a capacidade de resposta, por exemplo, ao nível da exposição é muito limitada. Okay? Nós podemos reduzir a exposição para outros processos. Por exemplo, se pensarem para a erosão costeira, é relativamente fácil, diria eu, assim haja vontade política, de reduzirmos a exposição. Podemos fugir, retirar pessoas do litoral ou impedir que se construa mais junto ao litoral. Se pensarmos, portanto,
por essa via, estamos a gerir a exposição. Relativamente ao vento é difícil fazer isso. Ou seja, porque não há como fugir do impacto do vento e o vento pode afetar qualquer região do território com a intensidade com que aconteceu agora. Foi em Leiria, podia ser ou podia ter sido na área metropolitana de Lisboa. Tem que ver, ou no Porto, tem que ver apenas com a dinâmica da atmosfera naquela noite em particular. Por acaso entrou ali e se entrasse em Lisboa, o sarilho tinha sido substancialmente maior. Ou seja, o que sucedeu foi mal, não pense que aquilo é o fundo do poço, é possível haver pior que aquilo. Okay? Nomeadamente, se o impacto ocorre em áreas com mais valor, com mais exposição do que aquilo que sucedeu. Portanto, o vento é uma conversa. Aquilo que sucedeu, digamos, na sequência do vento, com inundações, com cheias inundações e com muita instabilidade de vertentes, que é uma coisa que se fala menos e que a mim me interessa mais, em particular, do ponto de vista do funcionamento dos processos, que causou uma disrupção absolutamente generalizada em boa parte da área metropolitana de Lisboa e do Oeste, da qual o território ainda não recuperou. Ou seja, as causas, a quantidade de estradas interrompidas por instabilidade de vertentes é imensa e ainda lá está, no território. Não está resolvida. Estão resolvidas algumas, a maior parte não está. Portanto, do ponto de vista das características, nós hoje já percebemos melhor aquilo que sucedeu e o que sucedeu, do ponto de vista particularmente da precipitação, foi invulgar, absolutamente invulgar. E quando digo invulgar, significa que nos registros de precipitação que nós temos e de acompanhamento de instabilidade de vertentes nesta região, isto nunca tinha acontecido. É assim. Ou seja, nós não temos, de facto, nenhum evento que compare com este. Ok? Eu costumo dizer aos meus alunos, estamos a falar de um evento onde, para quem faz a investigação do assunto, vemos uma vez na vida e, na maior parte dos casos, não vemos mesmo. Ok? Portanto, nós estamos a encontrar aí, chamamos a atenção para isso, estou de deslizamentos na região de Lisboa, a norte de Lisboa, há mais de 40 anos, nunca vi nada disto. Okay? Nunca vimos. Portanto, o que nos deve trazer também ensinamentos, ou seja, significa que quando fazemos modelos de previsão, e fazemos, para os introduzir, nomeadamente em termos de política pública, por exemplo, do suporte à cartografia de risco para os planos municipais, para os planos diretores municipais, cartografia de reservas ecológicas nacionais, etc. Que são, evidentemente, toda a modulação é baseada no essencial em registros passados. O que isto nos mostra é que o que pode acontecer, como sucedeu este fevereiro, vai para lá daquilo que a gente já tinha visto, o que significa que os modelos têm que ser modificados, têm que ser revistos, têm que ser melhorados com a introdução desta nova informação. Okay? Portanto, o clima está em mudança. De resto, eu tinha aqui há bocadinho escrito aqui um dos pontos, está em mudança numa série de componentes e provavelmente pode parecer uma contradição absurda quase, mas do meu ponto de vista o maior problema que nós vamos ter com o clima futuro é a seca. É esse que vamos ter. E vamos ter, okay? Muito mais do que isto. Ou seja, vamos ter falta de água e vamos ter que preparar para viver com muito menos água do que aquela que temos tido. O que parece um absurdo numa altura em que apanhamos com registros. Reparem, nós tivemos, para vos dar uma ideia, em média, a precipitação média anual, num ano normal, em Lisboa, anda próximo dos 700 milímetros de chuva, no ano. Okay? No ano climatológico, no ano hidrológico, que começar em outubro e a acabar no setembro do ano seguinte. Em 24 dias, a começar no dia 21 de janeiro e a terminar no dia 13 de fevereiro, nós tivemos em algumas estações aqui na região de Lisboa e no Oeste mais de 500 milímetros. O ano não começou aqui. O pessoal às vezes esquece. Por exemplo, a memória é curta também. Nós tivemos pessoas que morreram afogadas em novembro, na margem sul, por causa de chuva também. Porque quando vamos buscar os dados ao início do ano climatológico, no dia 13 de fevereiro, por exemplo, em Loures, estávamos com 1.250 milímetros de chuva
acumulado. Ok? E estamos basicamente a meio do ano climatológico. Claro, já não vai chover muito mais, sabemos como é que se distribui a precipitação, mas choveu muito, choveu de forma sem grandes picos. Esse é o outro ponto também. Outra particularidade deste ano é que não houve nenhum dia, enfim, houve alguns dias com mais intensidade em outubro e em novembro. Não agora, não em fevereiro. Isso justificou, por exemplo, que não tenha havido inundações urbanas em Lisboa, em Setúbal ou no Porto. Diria também que os responsáveis autárquicos, principalmente destas cidades e de outras em que não houve inundação, não se devem entusiasmar demasiado com a eficácia dos sistemas de prevenção que lá têm. Alguns deles ainda não estão a funcionar, nomeadamente os túneis. Portanto, o efeito dos túneis de Lisboa é um efeito psicológico. Efeito de houve algum, não é? Portanto, a chuva entendeu que está ali um túnel que ainda não abriu. Evidentemente, o túnel vai ser melhor, toda a água vai para for para os túneis, é uma água que não vai alagar na cidade. Mas é perigosíssimo convencermos que este tipo de intervenção, que é útil e que mitiga, resolve definitivamente os problemas, até porque, voltando ao meu ponto inicial, quando olhamos para o antecedente, podemos não ter visto tudo. Os dados são poucos, ou seja, temos dados de precipitação com, em alguns casos, 130, 140 anos, não é assim tanto e, de facto, comparando aquilo que sucedeu agora com esses dados, a gente não encontra equivalente. Há anos em que choveu muito, sei lá, 78, 79, uma grande cheia no Tejo, há muita instabilidade também neste território, mas para períodos, digamos, até próximo dos 30 dias consecutivos, não sucedeu nada como verificado este ano. Deste ano interbiológico foi tão elevada que quer os sistemas naturais, quer os sistemas lá está artificializados, agora aqui os sistemas de drenagem, não seriam capazes de conseguir minimizar os impactos aqui ou até a um certo ponto poderia acontecer isso? Não, vamos a ver. É bom que tenhamos consciência de que a capacidade, nomeadamente a capacidade de engenharia, tem limites de intervenção no controle dos processos naturais. Nomeadamente das cheias, ou nomeadamente no caso da instabilidade de vertentes, onde as possibilidades que nós temos para fazer face ou para mitigar riscos, apesar de tudo, são diferentes. Se calhar temos mais margem de liberdade na escolha das intervenções do que temos, por exemplo, relativamente ao vento. Relativamente ao vento, o que há a fazer reforço estrutural, é a única coisa que há a fazer. Okay? Reforço estrutural, nomeadamente ao nível dos telhados, de forma que eles não levantem, não desapareçam, como sucedeu agora. No caso das cheias ou da instabilidade de vertentes, a conversa é outra, porque os processos não ocorrem em todo lado. Okay? Não ocorrem em todo lado. E como eles não ocorrem em todo lado, significa que nós temos a capacidade, e temos conhecimento científico e tecnológico e ferramentas para determinar onde é que vai inundar ou onde é que vai deslizar. E sabendo isso, digamos, é de bom senso, principalmente quando o nível de incerteza que existe relativamente àquilo que pode ser o clima do ponto de vista de eventos extremos com estas características é relativamente grande, ou seja, não é seguro, já agora, que a frequência destes fenómenos seja maior, é mais ou menos seguro que a magnitude que eles vão ter é maior, como aconteceu agora, portanto, eles não têm que estar à acelerar, não sabemos, em boa verdade, mas não há ciência segura que nos indique que os processos estejam a aumentar de frequência. Podem estar, mas a estatística não o mostra, pelo menos por enquanto. Agora que a magnitude está a aumentar, e nesse sentido, o aumento da magnitude dos processos e deste tipo de eventos, de alguma forma ele é explicado pela física mais básica, ou seja, temos uma atmosfera mais quente, há mais energia e o assunto, digamos, segue esse caminho nessa explicação. Voltando ao ponto inicial, pois a questão aqui é nós podemos gerir o risco reduzindo ou gerindo a exposição. Quando eu digo gerir a exposição, significa, por exemplo, não construir em leitos de cheia, porque o leito de cheia faz parte, é uma área que é ocupada naturalmente pelo rio em determinadas circunstâncias. E, pelo menos, o tipo de utilização que se pode fazer destes territórios tem que ser mais bem pensada, de forma que as consequências não sejam tão gravosas. Isto é verdade para as cheias, como é verdade para a instabilidade de vertentes. E inclusive também para os ícidos, ou seja,
não é tanto só construir, nós também não devemos é reconstruir, certo? Ou seja, também neste processo de voltar a pôr o país em pé, por assim dizer, e se calhar aqui já passo para o José Miguel Cardoso para também dar aqui a vez a outros oradores. Quando estamos aqui a falar de incêndios, e nós, lá está, nós sabemos perfeitamente que os nossos porões são cada vez mais fustigados por grandes fogos florestais. Neste caso, nós temos aprendido que realmente nós não podemos voltar a reconstruir as aldeias nos mesmos sítios. Temos aprendido alguma coisa com este passado de incêndios ou ainda nos falta realmente mudar aqui um bocadinho como olhamos para o nosso território em relação ao fogo? Particular, né? Sim, sim. Como moderador das aldeias, ok. Se calhar é um pouco mais a cidade, não? Sim, sim. Só porque geralmente... Claro. Aí se calhar temos sítios onde há uma naturalização, há mais sem. Sim. Exato, mas é também por ser o mais comum, mas nos últimos anos também tem encheado áreas periurbanas e urbanas, inclusive a norte e a centro. Não é tão trágico. Sim. É um diálogo, sobre o contexto do governo não estar ativa e a falta dela, porque é que tem trazido depois aí brilhantemente àquilo que dizia CD. É que esse quadro das aldeias, essa capilaridade, é ainda uma das poucas erradicações que estão na gestão efetiva de agradecer nos aitos ou que temos de proximidade. Não há economias só proximidade, para além de economia secular. Economias de proximidade são o secular. E do Valacoia. Pessoal, isso é do quase que são de reação térmica. Não, mas já voltamos também lá. Que é o problema está às vezes compensando. E entre agora, quem usa os fogos rurais e os palmeiras e o Tiago, ou dizer, se a aldeia não estivesse lá, provavelmente seríamos mais seguros. Nisso eu não posso aceitar essa. Okay. Mas já voltamos ao ponto. Mas então, só pegando depois no melhor. Sim. Mas podemos ir já, então, se quiserem também, ou seja, nessa lógica, mas nós podemos. Então, como é que nós devemos então organizar aqui o território de forma que realmente o fogo seja realmente mais controlado mais rapidamente para não atingir as dimensões que atinge a nossa floresta? Olá, bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui. Estou com muito gosto. E permitam-me, perguntou se temos aprendido alguma coisa, permitam-me começar a resposta com uma citação filosófica. O Hegel dizia que aprendemos com a história, que não aprendemos com a história. E eu acho que esta situação é particularmente grave ou problemática num contexto em que as coisas estão a mudar a um ritmo bastante substancial. E, portanto, mesmo que nós tivéssemos aprendido com a história, uma boa parte dessa aprendizagem, ou melhor, a perda de relevância do conhecimento histórico está a acontecer a um ritmo acelerado. Nós estamos no meu laboratório a completar um atlas de áreas queimadas para Portugal, cobrindo os últimos 50 anos. E vêm-se ali coisas muito interessantes deste ponto de vista. Se tomarmos como limiar para aquilo que se considera um ano extremo do ponto de vista de fogo, vamos dizer um ano em que ardem mais de 250 mil hectares. No último quarto do século XX, houve um ano assim, foi 1985. No primeiro quarto do século XXI, houve 4 anos assim. É uma diferença absolutamente brutal e muito preocupante. E ela resulta de uma combinação de alterações climáticas, e eu ia chamar-lhes causas naturais, e de alterações demográficas e do uso da terra. Mas acho que a maneira mais correta é dizer resulta exclusivamente de alterações antropogénicas, umas por via do clima e outras por via do uso da terra. E o que isso está a fazer também se percebe muito bem, é mesmo espetacular, quando nós comparamos o mapa do primeiro destes anos extremos, que é 1985,
e o último destes anos extremos, que é 2025. E em 1985, com as imagens de satélite que nós usamos, que é o Landsat, não apanham os fogos muito pequeninos, em 1985 arderam 270 mil hectares e conseguimos cartografar cerca de 3.200 fogos. Em 2025 arderam 260 mil hectares, portanto praticamente a mesma coisa, em 800 fogos. Portanto, temos um quarto dos fogos que tivemos há 40 anos e temos a mesma área queimada. O que é que acontece? Nos anos 80, o fogo gerava sobre o território uma coisa tipo pele de leopardo. As manchas eram um mosaico desse tipo e, embora muitas delas, ou a maior parte, fossem indesejadas e pudessem ter efeitos nefastos, era um tratamento, entre aspas, que de alguma forma reduzia a vulnerabilidade da paisagem a grandes incêndios ali por uma série de anos mais próximos, porque ficava gasto o combustível nessas manchas. Hoje em dia, tivemos em 2025 o maior incêndio de sempre em Portugal. Tivemos depois lá em cima com 2 fogos, lá mais para as bandas de Sernancelho e Trancoso, não são 2 fogos, mas é uma área queimada contínua que rivaliza com as maiores de sempre no território, isto com um quarto dos fogos, porque temos muito menos pessoas no território, muito menos gente a fazer ignições, e isto provoca alterações que, do meu ponto de vista, não estão a tornar mais fácil lidar com o problema. E então a coisa é agravada porque depois começa a articular com processos como a estratégia com a qual... É até a montante da estratégia, o sistema de valores que estão por trás do modo como os fogos são combatidos em Portugal, que são extremamente, talvez vou exagerar um bocadinho, muito pequenino, são exclusivamente focados na proteção do casario. E o que daqui resulta é que ardem áreas muito extensas de território, algumas delas evitáveis. Lá em cima, o fogo grande de Sernancelho é muito exemplar desse ponto de vista, porque é numa paisagem muito mosaico, recortado, em planalto. Portanto, não é o contínuo de floresta e mato do Pinhal Interior e não é o acidentado dos xistos do centro do país. É bastante plano e bastante mosaico. E mesmo assim o fogo marinhou por aquele mosaico à frente e queimou dezenas de milhares de hectares. Eu não questiono que a primeira prioridade de combate deve ser a preservação das vidas das pessoas e das casas e etc. Agora, acho problemático é que seja a única prioridade. E até tem uma vertente que é um bocadinho um efeito perverso, ou que é contraproducente, que é que, ao focar tão intensamente o combate... vou dizer a coisa de uma maneira... Quando eu digo assim, os bombeiros ficam zangados, mas se calhar isto não é mal que aconteça. O que os bombeiros fazem não é combater o fogo, é proteger as povoações, é fazer com que o fogo passe pelas povoações sem as queimar, que é uma coisa diferente de combater o fogo. E com este sistema de valores e com este conjunto de prioridades, resulta daqui que se perdem oportunidades de parar a progressão do fogo em sítios no território onde ela poderia ser simultaneamente mais segura e mais eficaz. E isto é contraproducente como? Porque acabam por vir a ser expostas ao perigo do fogo povoações que podiam não ter sido expostas caso o fogo tivesse sido contido antes de lá chegar. Portanto, mesmo aceitando o sistema de valores e as prioridades, que dizem o que interessa é o casario e as pessoas,
O resto, não estamos muito preocupados. Mesmo nessa perspectiva, isto não é a solução ótima. E depois, tudo isto se agrava porque estamos aqui a falar de vendavais, cheias e fogo, e cada vez mais estamos num ambiente de multi-perigos, de multi-riscos, em que estes eventos se entrecruzam, articulam, agravam, criam sinergias negativas. Os vendavais, e estamos todos preocupados com isso, deitaram abaixo muito o arvoredo, trouxeram para a superfície combustível que estava ao nível das copas e, portanto, estão a montante do evento fogo a gerar perigo acrescido. Se vier o fogo, se for maior, se for mais intenso e tiver mais impactos, vai descobrir mais o coberto vegetal, vai reduzir a capacidade de infiltração, vai reduzir o tempo de concentração da água dentro das bacias hidrográficas e vai agravar o cenário de cheias. Portanto, eu acho que temos aprendido bastante com o passado, na área do fogo e das suas interações com os outros riscos. Não temos posto em prática tanto desse conhecimento, aí é que é os ILIS, como deveríamos ter feito, e lá está, o que temos aprendido está aí, a sua relevância, eu temo que se esteja a perder bastante rapidamente. E agora, nestas ações de limpeza da mata, por assim dizer, e das áreas florestais, das árvores que caíram, o foco deveria ser limpar esse material comestível que é as copas, as folhas, os ramos, porque a madeira morta, né, como são os próprios troncos, também tem benefícios se ficarem incluídas na floresta, correto? Sim, mas nesta circunstância concreta eu acho que os perigos se sobrepõem bastante aos benefícios e que se queremos ter uma floresta que preste mais e melhores serviços ecológicos, não podemos estar à espera do casuístico das catástrofes para, nessa altura, querer compensar o que não fazemos durante a gestão corrente do ano a ano, não é? Essa preocupação deve ser integrada na gestão corrente e não dizer, não ligamos nada à biodiversidade, nem à paisagem, nem à estética, nem não sei o quê, mas agora quando vier aí um valente vendaval, nós depois compensamos isso tudo. Não é bem assim que a coisa funciona. Exato, deveria ser ao contrário, precisamente. Não é? E agora passando aqui à Paula, queria saber, ou seja, também, e pegando como exemplo ainda um pouco a região centro, Leiria já disse que entre 5 a 8 milhões de árvores caíram no concelho, e aqui, lá está, estamos a falar do concelho inteiro, tanto as árvores, lá está, no meio urbano, como algumas áreas mais florestais, por assim dizer. Como é que nós podemos fazer com que as nossas cidades também acabem por ser, através do arvoredo urbano, mais resilientes a estes ventos fortes e, inclusive, também à precipitação intensa? Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para aqui estar hoje. De facto, já hoje aqui falámos que estamos a viver um conjunto de alterações, eventos sucessivos, encadeados, multiperigos, não é? Como dizias tu, e no fundo, sobretudo cumulativos. Quando nós olhamos para o espaço urbano, o problema reside exatamente aqui neste fácil dos eventos que são sucessivos, os ventos, as cheias e depois o efeito cumulativo de tudo isto. E isto tem que ter consequências na forma como gerimos hoje em dia o espaço urbano e a infraestrutura de rede urbana, eu acho. E isto porque acho que isto não é só exclusivo do espaço urbano e da gestão da arte urbana. Temos uma história em que, classicamente, olhamos para o risco como algo pontual. Portanto, quando olhamos para uma árvore que cai ou para uma árvore cuja pernada esgaçou ou quebrou, pensamos na árvore que caiu,
na inundação que aconteceu naquele dia, ou no vento, na Catrina, ou num qualquer outro evento extremo, não é? Mas a evidência científica mostra-nos claramente que isto não é exatamente verdade. É assim, uma árvore cai ou uma árvore quebra numa tempestade, não apenas por causa do vento, mas porque se desenvolveu, foi instalada e se desenvolveu e foi mantida sistematicamente sob uma constante situações de stress abiótico, em que ou houve stress hídrico, falta de água, seca, ou houve solos saturados repentinamente e, portanto, todo o sistema radicular desta árvore se desenvolveu de forma limitada. Isto tem repercussões em termos de estabilidade mecânica. Ou seja, o risco de que nós falamos quando falamos de árvores urbanas, associado à árvore urbana, é frequentemente o resultado de processos que são invisíveis, que se passam a nível, nomeadamente, do solo, e que se acumulam ao longo do tempo. Porque o tempo das árvores é diferente do nosso tempo. E nós, muitas das vezes, não temos tempo para ver todo o desenvolvimento e acompanhar todo o desenvolvimento da árvore. E isto leva-me depois a uma outra ideia, que é assim, a maior parte das situações de árvores que caem ou situações de quebra de ramos de grande dimensão não são problema da árvore. São problemas do sistema urbano em que a árvore está implantada. Temos solos compactados, volumes de solo extremamente reduzidos, árvores instaladas em caldeiras, sem haver continuidade daquilo que nós chamamos de solo. Na verdade, eu gosto de dizer que na cidade raramente temos árvores em solo. Temos numa mistura que muitas das vezes é muito pobre sob o ponto de vista orgânico, sob o ponto de vista, nomeadamente, da vida do solo. E isto condiciona a forma como uma árvore se desenvolve, como estabelece o seu sistema radicular de ancoragem e que lhe permite sobreviver a eventos de natureza extrema, como os ventos extremos, e que lhe permite também sobreviver, por exemplo, a problemas bióticos, como, por exemplo, a pragas e doenças emergentes com que nos deslocamos, com que nos confrontamos hoje em dia. E se nós continuamos a olhar para estas situações como situações pontuais, que têm a ver único e exclusivamente com a árvore, continuamos a reagir e não a agir. Ou seja, continuamos a promover podas excessivas, que não estão consentâneas com aquilo que está regulamentado, abates preventivos sem sustentação técnica, sem justificação técnica. Vimos isto, não ponho em causa que houve uma resposta absolutamente fenomenal da parte dos municípios a estes eventos extremos, mas também sabemos que houve muitas situações de árvores que vieram nas semanas subsequentes a ser abatidas, simplesmente com o receio de que achamos, e eu sublinho aqui a palavra do achamos, e eu vou repetir aqui o conhecimento científico, como dizia o Zé, e o acumular do conhecimento, e, portanto, nós não devemos achar que a árvore vai cair, temos que sustentar a decisão, se a decisão for abater a árvore. E, portanto, se não mudarmos este paradigma, não estamos a resolver o problema, só vamos deslocar o problema, empurrar o problema para a frente, eu acho. Okay? Depois, uma outra questão também que se levanta fruto destas situações agora recentes é a questão da fitossanidade, do estado fitossanitário do arvoredo urbano, que é, de facto, uma questão de segurança e de gestão de risco climático, eu acho. As árvores sujeitas a stress hídrico, quer por falta de água, quer depois porque têm que sobreviver a períodos de excesso de água. Lembramos que em solos tão compactados como aqueles em que encontramos na cidade, nomeadamente em árvores de peixe em caldeiras, frequentemente temos períodos de excesso de água nessas mesmas condições de crescimento. Estas árvores são árvores que são extremamente vulneráveis a pragas e a doenças. Patógenos radiculares, nomeadamente Phytophthora, pseudofungos de que cada vez mais ouvimos falar hoje em dia, que estão a afetar não só a floresta, não só a produção florestal, como também depois a parte ornamental e urbana. E, sobretudo, esta interação de fatores abióticos com a presença destes patógenos vão afetar a capacidade de ancoragem das árvores. E, portanto, temos aqui o fator exposição ao vento
E para reduzir as situações de acidentes com estas árvores, mediante situações excepcionais de vento, temos que, de facto, aqui regular a exposição. É a única forma. Ou seja, não podemos continuar a separar, e eu acho que isto acontece um bocadinho também um pouco na floresta, não podemos continuar a separar aquilo que é a dimensão biológica, como é que a árvore cresce, de que é que a árvore necessita, de que é que a floresta urbana necessita, mas também temos que pensar como é que vamos aqui alterar a forma como estruturalmente organizamos a cidade, planeamos a cidade e a preparamos para estes efeitos climáticos adversos encadeados e cumulativos. Não é? Lá está. Como é que é essa forma? É dando mais espaço quer às árvores, quer aos espaços verdes, quer aos rios, fazendo bacias de retenção em áreas urbanas? Ou seja, como é que nós podemos então preparar as cidades para estes eventos extremos? E se calhar, e depois lanço a pergunta aos dois e depois pode complementar. Não se calhar. Há aqui vários fatores que eu considero depois essenciais, porque o principal problema, um dos principais problemas de um gestor do verde urbano, coberto arbóreo urbano atualmente, é de facto a dor de cabeça que são as árvores em alinhamento, as árvores em caldeiro. E isto é uma filosofia que tem que mudar. É necessário, literalmente, redesenharmos as nossas cidades pensando nos corredores verdes. E isto quer dizer que as árvores têm que deixar de ser instaladas em caldeiras para serem instaladas em solo, terem disponibilidade para estarem conectadas umas com as outras e em locais onde nós temos o extrato árvore, o extrato arbusto e o extrato herbáceo. Isto permite que os solos sejam solos vivos, em que haja, de facto, aqui um microbioma que assegura toda a capacidade do próprio solo de reter as águas, por exemplo, contribuir para essas soluções de base natural que vão permitir regular os fenómenos de cheias, por exemplo, não é? Ao mesmo tempo que garantimos uma qualidade da infraestrutura verde elevada, uma infraestrutura verde que vai ser resiliente à passagem de meses mais secos, meses com maior precipitação, exemplares situações de ventos mais fortes, porque todo este conjunto de vegetação, ao nível dos estratos, se desenvolver desde o início com uma boa manutenção, pensando nestes princípios, serão situações que vão criar risco, vão diminuir o risco, porque a estabilidade de todo este conjunto é superior. E isto depois tem que estar relacionado, por exemplo, também com uma outra filosofia que tem que mudar, que é, por exemplo, a história da diversidade do elenco florístico das nossas cidades. Nós falamos muito em quer promover a diversidade, mas a diversidade não basta só ter uma lista com maiores números, com maior número de espécies. É porque estas espécies têm que ter diversidade funcional. Temos que passar a olhar para as espécies como sendo espécies que têm capacidade de resistir a períodos de seca média. Espécies que tenham uma madeira que lhes permita sustentar fenómenos de vento extremo de uma forma diferente. Espécies que tenham capacidade para sustentar a presença de patogénios que, neste momento, face às alterações climáticas, estão também a revelar um padrão fisiológico diferente e, portanto, muitas das vezes, insetos, fungos, pseudofungos, que estão presentes desde sempre, mas que, com a alteração da fisiologia da árvore, face às alterações climáticas, e eles próprios também sofrendo alterações nos seus ciclos de vida, portanto, começam a estar e a interagir com as árvores de uma forma diferente, que, portanto, afetando aqui a qualidade do arvoredo urbano e a capacidade desse mesmo arvoredo urbano resistir às alterações. Já sei, acaba ligado à questão também das bacias de retenção e os próprios rios. Ou seja, como é que nós devemos também olhar para eles para permitir que eles possam, entre aspas, aguentar mais água neste episódio dos excedentes? Bom, certamente adaptando, tentando adaptar o que se passa. Mas eu voltava um bocadinho atrás, pensando naquilo que é tipicamente o ciclo de desastre e o ponto em que estamos e os pontos para onde devemos passar a seguir a isto. Ou seja, houve uma resposta, ainda há pouco o Paulo Fernandes chamou a atenção e bem, que a resposta
se calhar não propriamente aquela dirigida a nível nacional, mas pelo menos do ponto de vista local funcionou de facto. E também numa fase de recuperação, ou seja, a seguir o evento tem a resposta, tem a recuperação e é suposto ter a seguir prevenção e preparação para a próxima. A questão é esta, é assim que funciona. Funciona assim e de forma que a próxima vez que ou que algo semelhante com as características que teve este evento, ou este conjunto de eventos, pode ter, de forma a que os impactos não sejam da ordem de grandeza que vimos aqui, que de facto é brutal. Ou seja, o país não aguenta, do ponto de vista mesmo financeiro, impactos com esta envergadura muito repetidos no tempo. É bom que tenhamos consciência disso. Desde logo, eu diria, antes de começar a fazer bacias de retenção, eu começaria a verificar qual foi a eficácia dos instrumentos de gestão territorial em vigor, nomeadamente dos PDMs, das reservas ecológicas e nacional, qual foi a eficácia que eles tiveram a antecipar aquilo que aconteceu. Por aqui. Ou seja, porque se foram eficazes, é um exercício interessante de verificar. Isto é, nós temos planos diretores municipais em vigor diferentes, foram produzidos em contextos diferentes e em tempos diferentes também. Temos processos de revisão de PDMs e de revisão de reservas ecológicas nacionais a diferentes ritmos também. Como é que é? Aquilo que está feito foi implementado? Se foi implementado ou se não foi implementado, como é que aquilo que sucedeu estava previsto ou não estava? Portanto, desde logo, fazer essa avaliação que não está feita. Ela não está feita. Não está feita e aqui estou a pensar, volto a dizer, o vento é outra conversa, mas a outra parte do assunto tem que ser, do meu ponto de vista, tem que ser confrontada com esta realidade. Porque se o que existe do ponto de vista territorial ao nível municipal não salvaguardou estas realidades, isso tem que ser mudado. Tem mesmo que ser mudado. Ou seja, antes, eu para poder proteger de áreas perigosas, antes do mais, tenho que saber onde elas estão. Sem grandes margens de dúvidas, saber onde é que elas estão, tê-las sinalizadas, mapeadas do ponto de vista dos instrumentos de gestão territorial. E depois, que isso é uma coisa que também eu repito até a exaustão, vou continuar a repetir até a exaustão, nas áreas perigosas, o que há a fazer é definir o que é possível fazer nelas. Não as deixar expectantes. Isso é um erro perigosíssimo do ponto de vista de gestão territorial. Ou seja, não chegue a ideia mais do que... Há imensas coisas que é possível fazer nas áreas perigosas. Imensas. Nomeadamente aquelas que estão sujeitas à inundação. As cidades precisam de espaços verdes, precisam de respirar, e a ideia, em vez de tapar o rio e meter alcatrão por cima, é deixar lá estar o rio, libertar a área que está à volta do rio, que vai inundar em algumas circunstâncias, transformá-las num parque urbano, ponham campos de futebol, ponham parques infantis, há imensas coisas que se podem construir ali, vão ser destruídas quando houver a próxima cheia, mas que são repostas com relativa facilidade e com custos reduzidos quando isso aconteceu. Portanto, e que vão valorizar o... Com certeza, valoriza tudo. São áreas onde o ar escoa com mais facilidade, são áreas onde a ventilação é facilitada e onde, como dizia o Zé Miguel, de facto, vão valorizar quer as áreas urbanas à volta, quer a qualidade da vida das pessoas que ali vivem. Portanto, é o olhar para estes territórios e não pensar que a única valorização territorial que podemos ter, nomeadamente nas áreas urbanas, e as áreas urbanas são também aldeias, ok? Ou seja, as áreas urbanas são áreas onde as pessoas vivem em urbe, digamos assim, não é? Dizia, onde pensar e traduzir, digamos, esta realidade, a única, tirar da cabeça, nomeadamente, de quem licencia ao nível municipal, onde isso se sente certo que há imensos sítios onde esta já é a prática, é assim que está a ser feito, a valorização territorial não passa só pela construção de cimento e de alcatrão. Portanto, e tratar corretamente destas áreas que são perigosas. Elas são perigosas e foram perigosas e vão continuar a ser perigosas. Ou seja, eu consigo mitigar, se posso lá meter uma bacia de retenção, se tiver condições para construir a bacia de retenção, excelente, sendo certo, e desde que a bacia de retenção não funcione como uma coisa que é descrita na literatura, como um efeito de muro. Ou seja, já que tenho aqui uma bacia de retenção,
agora posso construir daquele lado, uma vez que a água lá não vai chegar. Não é boa ideia, evidentemente, porque não há nenhuma bacia de retenção que resolva definitivamente o problema de inundações numa área urbana e é perigosíssimo a seguir isso. É perigosíssimo a seguir isso. Tivemos um exemplo, já do caso de Setúbal, que tem uma bacia de retenção que conseguiu... Isto é um caso que eu conheço bem. E, portanto, a cartografia de risco de Setúbal foi feita pela minha equipa, portanto, estou relativamente à vontade para dizer isso. A forma como choveu este ano não inunda Setúbal. Exato. Não é por causa da bacia de retenção, da forma Ok. como choveu. Hoje, é que esse é que é o problema. Perdão, não dá para Está a ver, explicar. hoje, não, evidentemente. Ou seja, sem bacia de retenção também não tinha inundado. À série, dentro da... Pois, exatamente. Ou seja, a gente tem que perceber que a forma como não chove sempre da mesma maneira e a chuva que inunda de Setúbal e que inunda Lisboa não é a chuva que inunda o Tejo. Esta chuva deste ano inunda o Tejo. E inunda o Mondego, inunda o Sado e inunda as bacias hidrográficas maiores. Ao mesmo tempo, rebenta com tudo o que é vinhas e estradas construídas em cima de argilas de chamar a verdade da dia. Era um nome qualquer, geólogo ou geomorfólogo conhece, de Gingés, porque aquilo parte cada vez que chove assim. E parte com muita facilidade. Portanto, volto ao ponto que dizia há bocado, se não entendemos exatamente os processos, quer dizer, a solução que estamos a fazer, porventura, por acaso, pode ser que acerte, mas a probabilidade de acertar é baixa. Ok? Sim. Por outro lado, já agora, e para me calar a seguir, o facto de conhecermos bem os processos não nos habilita necessariamente a ser capaz de resolver com facilidade. Ok? Ou seja, não chega. É importante os processos pós-resolver. Às vezes, porque o caso do litoral português é o melhor exemplo. Toda a gente que sabe um bocadinho dos problemas que temos no litoral, o diagnóstico está mais que feito, e apesar do diagnóstico estar feito, todos os anos, nomeadamente este ano, falou-se pouco do litoral porque o extravalio foi tão grande no interior, ou fora longe da linha de costa, que se falou menos disso, mas o nosso litoral apanhou forte e feio com custos. E com algumas zonas com recuos muito acentuados. Falou-se menos. Sim, algumas praias também estão a ser gradadas, com a população de areias. Mas sim. Mas lá está. E neste processo de reconstrução lá está, do centro, está a dar espaço para aplicar este conhecimento científico para arranjar também novas soluções para o ordenamento do território? Vai ter que haver. Porque isto é muito interessante. Eu já fui relator de 2 PROTs. Por isso é uma área que tenho alguma sensibilidade. Relator final. E há uma coisa... Primeiro, já agora os PROTs, ou seja, os problemas regionais que têm esta dimensão, já agora da região centro, onde todos os escúmulos, aqui já expressados também pelas excelentes intervenções, bastante conhecedoras desta realidade, na região centro, de facto, é a região cumulativa destas questões todas. Se formos ver o mapa dos incêndios dos tais 40, 50 anos, é inacreditável. Já agora, tornam as coisas, por um lado, são mais imprevisíveis, por outro, são mais previsíveis. Nós podemos ver as coisas pelos 2 lados. Nós podemos prever que, provavelmente, nos próximos 10 anos, 70% a 80% da área ardida em Portugal também vai ser na região centro. Ora, sabendo isto, era natural que, de alguma forma, por exemplo, naquilo que são os aceleradores de redução de riscos, os aceleradores de colocação de recursos, até às vezes de meios de primeira intervenção, e outras coisas também se concentrassem mais na zona que já sabemos que 70% a 80%, no caso dos incêndios, ali se concentram. Até podemos ir mais longe, até podemos ser mais finos nesta leitura, como sabe, se quisermos ir para espaços mais subregionais, tão martirizados, como, por exemplo, a questão das bacias hidrográficas versus Pinhal Interior e coisas assim, até podemos ir para dimensões aos espaços, ou áreas protegidas, bacias hidrográficas, Pinhal Interior, Serra da Estrela, Bacia Central. Podemos ainda ser mais finos, se quisermos, nesta questão dos riscos cumulativos, sendo que as beiras, também a litoral, também agora está sob pressão, há uns anos a esta parte, também da perspectiva dos incêndios, que tendencialmente
começaram a entrar, também se vê nos mapas, que a beira litoral começou, obviamente, a estar também nesse mapa, se entrar nos primeiros 20 anos, dos últimos 20 anos do século passado, e esses primeiros 20 anos, claramente nota-se esse padrão, como outras zonas do país, lá está o Mediterrâneo, a acelerar por aí fora, na vertente já até mais norte do país, também se nota alguma coisa. Agora, no centro, sabemos isso. Também já agora sabemos outra coisa que às vezes nos esquecemos, mas temos dados também sobre isso. Nós, neste momento, só 5% dos incêndios, para além de serem muito menos, que nesta sala, obviamente, se perguntássemos antes desta intervenção de há pouco, se achamos que temos mais ou menos incêndios, até nesta sala poderia acontecer que a maioria acha que temos mais. Até nesta sala. Quanto mais do que é fora desta sala, que se perguntarmos aos portugueses se estamos a ter muito mais incêndios agora do que tínhamos anteriormente, toda a gente, 90% da população, dirá logo que sim. É falso. É falso, mas é falso numa dimensão enorme, como aqui foi referenciado. Também há outra situação. Nós, 95% dos incêndios, apanhamos na primeira hora e meia. Só 5% dos poucos incêndios, aqui poucos entre aspas, obviamente, que temos, porque mesmo assim são bastantes, nos iludamos também, não é? Estamos a fazer, de alguma forma, comparar ordens de grandeza, já por si elas todas muito grandes. Só 5% dos incêndios, pouco mais de 5% dos incêndios, nos últimos 7 anos, 8 anos, 8%, para ser mais concreto, é que não foram degolados naquilo que é a primeira fase do incêndio. Cada incêndio que não é degolado torna-se potencialmente uma catástrofe de dimensões épicas. E isto é que não pode acontecer. Mas isso é uma mudança também de vários padrões, mas de questões, como aqui foram referenciadas, estruturais. Por isso, é verdade que vamos incorporar reflexões imediatas. Por exemplo, uma coisa aqui clara é que nós temos, de alguma forma, alguma reflexão sobre os fogos florestais. Temos alguma reflexão sobre a água. Nos fogos florestais, já agora, também foi o ano que gastámos mais dinheiro na história de Portugal. 700 milhões de euros. 700 milhões de euros. E o impacto que estamos a ter é o segundo pior ano de sempre. Ou o terceiro ano pior ano de sempre. Ou seja, cada vez gastamos mais dinheiro e não estamos a ver o impacto, no sentido positivo. Políticas de impacto, já agora também é muito interessante, não é? E não só do que é que fazemos, é dos impactos do que fazemos. Temos, de facto, uma ineficiência, se quisermos, de recursos. Gastamos tantos recursos e não conseguimos resolver a questão. Ou seja, o pensamento científico, o pensamento dos dados, o histórico, onde é que se concentram os fenómenos, onde é que há previsibilidade maior. Tudo isso, os modelos de previsibilidade, obviamente, devem, alguns serem atualizados, porque também devem ser atualizados em permanência. A decisão crítica com dados, a analítica crítica em contexto real, é uma questão muito importante. E nós hoje temos. O problema é que nós temos muitos dados que não estão a ser incorporados em tempo operacional no que são decisões críticas que temos que tomar, muitas vezes, obviamente, em poucos minutos, para... Esses eles não estão a servir seu futuro para aumentar a nossa frustração. Ao apartarmos hoje aqui todos a falar sobre isso, que também não deixa de ser, às vezes, alguma evocação de alguma frustração que também é expresso. Até porque também, obviamente, fui responsável por proteção civil durante muitos anos. A questão já agora dos ventos é uma questão aqui que foi colocada que é muito interessante. O vento, obviamente, é muito mais democrático, no pior dos sentidos, não é? E nós estamos aí ainda muito mais, vamos chamar, iniciáticos numa leitura do ponto de vista do que é as questões preventivas, as questões de ordenamento, as questões de planeamento associado e até questões muito mais específicas, indo ao concreto, por exemplo, também de questões de que é os sistemas construtivos, ou seja, regulamentos
já mais finos, porque nós temos as questões do fogo, mas não temos as questões do vento. E é uma das reflexões que já agora estamos a fazer enquanto Centro de Missão. Estamos mesmo a fazê-la, e se calhar alguns dos presentes vão mais de menos dia ser chamados também para poder participar em alguma dessas fóruns que vamos dinamizar de participação, que é como é que vamos abordar regulamentarmente a questão do vento, incorporando em muitos dos aspectos que vão desde os regeus desta vida aos arremeus desta vida, às questões de ordenamento. Deixo-vos dizer uma coisa, e eu sou, como fui relator do PROTES, também o digo com toda a clareza. Eu, neste momento, avançava para uma revisão urgente do PNPOT, por vários aspectos, mas avançava. Eu, neste momento, olhava para alguns planos regionais de ordenamento territorial que não estejam. Alguns foram revistos e feitos, finalmente, muito brevemente, o Centro e Norte. Outros estão, neste momento, queremos até acelerar a revisão, nomeadamente o do Lival do Tejo, por exemplo. Eu daria-vos dois tópicos que obriga, de facto, a um pensamento diferente. O climático, óbvio, o demográfico também. Estão ambos errados. Não há outra forma de colocar do ponto de vista do planeamento que foi feito nos últimos 10 anos, porque os prognósticos erraram todos. Por causa de, obviamente, passarmos para um paradigma de um país de emigração e imigração, e não só um paradigma de um país de imigração. Isso mudou tudo. Mudou tudo e nós temos que ser conclusivos, consequentes com essa mudança. E não estamos a sê-lo e cuidado com uma questão que é o balanceamento social das coisas. Eu posso querer ter uma REN que no seu nível de erosão, já agora que é outro assunto muito interessante, e que, já agora outra coisa, Carta de Aptidão de Solos. Eu estou farto de olhar, quando subo lá ao sótão da minha casa, ao mapazinho da escola primária dos anos 80, que basicamente não era muito diferente do mapa das províncias que vinha do antigamente. E se olhar para ele, e se pensar nas cartas de aptidão de solo deste país, diga assim, olha, mas se calhar isso ainda está muito parecido. Cuidado com o que andamos a referenciar como se nada tivesse acontecido, nomeadamente em termos de perda de solo e de alteração das condições de solo, e andamos a referenciar coisas de um certo romantismo, às vezes não sei como é que eu diz de outra maneira, até ouvindo aqui a sua intervenção, muito relevante do ponto de vista do que é essas abordagens de tipologia urbana, assim um bocadinho superficiais, e de facto, de um romantismo enorme, e que o conhecimento, e esta sala temos todas as obrigações cívicas, mas obrigações de conhecimento de transferir para a sociedade aquilo que é hoje uma realidade que é bem diferente e mudou muito, infelizmente para nós, em que temos muitos solos que hoje as suas aptidões até de endémicas, e algumas simpáticas, carvalhos, castanheiros, neste momento podem não ser plausíveis. Cuidado com o que estamos a referenciar. Muito cuidado com uma questão do uso do solo. Uma coisa é, e dou esse dado para perceberem, talvez as coisas que mais me incomodou agora quando cheguei a Leiria do Conselho de Ordenamento do Território. Em determinado momento tinha na secretária decisões muito difíceis, que eram quem é que tinha luz e não tinha, nomeadamente empresas de média tensão. Porque isso é muito difícil de tomar. Não era eu que as tomava, mas de alguma forma, com as redes, procurávamos, e com a realidade, tentar diminuir os impactos sociais. Vamos chamar uma empresa fecha, o impacto social do desemprego, perda de clientes, perda de não sei o quê, exportações do país, por aí fora. A perda de valor, nas suas dinâmicas todas. E tinha um mapa georreferenciado, que lá consegui, com 700 empresas de média tensão. Que faltava-lhes média tensão, 700. Entre Leiria, Marinha Grande, Pombal, nessa zona, tal zona Orem, tal zona zero,
deste processo todo. 700. E olhei e pedi para fazer ali um leiro, pronto, fazer ali um cruzamento com zonas industriais. E de repente veio os dados e disse, não, isto enganaram-se. Enganam-se sempre. Eu pedi para fazer um cruzamento. Porquê? Porque mais de metade das empresas de média tensão, ou seja, as empresas de maior dimensão que têm a necessidade de média tensão, não estavam em zonas industriais. Estavam espalhadas fora das zonas industriais. Isto é assim. Numa das zonas, vamos chamar de transição mais desenvolvidas do nosso país, nomeadamente essa zona, obviamente, altamente industrializada, de Leiria, com clusters, obviamente, muito urbanos. Só para explicar que há uma questão do ponto de vista do planeamento e ordenamento que pode, numa perspectiva ideal, pode ser mais segmentado. Numa perspectiva de um país real, nós temos que dar tempo para podermos alterar o status quo, porque perguntei quantos metros quadrados de solo urbano para indústria estavam disponíveis e tinham menos que alguns concelhos da baixa densidade do interior reiano. Na zona de uma das 4 zonas mais industrializadas do país. Não tem solo industrial disponível. E uma das vertentes, uma das questões que leva a isso, é termos que fazer o tal balanceamento social do que está em causa, porque ter multiplicado por 3, é o que eu chamo a REN light, a tal das questões da erosão, ou aquela questão da erosão do solo, multiplicar por 3 com os condicionantes colocados, cuidado com o balanço social do país, porque de repente nós não estamos a olhar nem para uma pré-existência, nem para a vontade e às vezes necessidade dessa pré-existência passar para o outro lado e dou a parte do solo industrial que é bastante referente nisto. É só um ordenamento ao serviço do desenvolvimento, não é aplicar os nossos valores. É um balanceamento que temos que ter e é melhor fazê-lo planeado do que andarmos a fazê-lo casuisticamente, que é a pior maneira de tratarmos o assunto. Não assumir que é preciso olhar para este balanceamento. Então lá está, estas fábricas, por exemplo, que estavam fora da área industrial, agora seria um bom momento para as tentar incluir lá? Ou se houvesse solo industrial. E se para outros locais? Não, sim, isso é muito interessante. No limite, até podem sair da região. Até digo, no limite, podem sair do país. Só para pôr a questão em múltipla perspectiva do que é o nosso intuito, o que é o nosso interesse. O nosso interesse é que essas empresas saiam do país? Espero que não. Que saiam da região? Bom, no limite, eu, como sou contra as políticas de soma zero, do ponto de vista da teoria dos jogos, irrita muito aquela coisa de que alguém ganha algo por tirar um ao outro e no final do dia neutralizam-se e alguém está contente, outro feliz, e nós geralmente achamos que evoluímos. Isso acontece muito nas dinâmicas interlocais, até interurbanas, que é alguém roubou um hospital ao vizinho do lado, no final do dia o hospital é o mesmo, mas alguém acha que o país está mais desenvolvido. Soma zero. As políticas de soma zero é das coisas que nós devemos combater num país que tem aquela famosa frase final do Camões ligada à inveja. É algo que temos mesmo que combater a sério. E também na história do ordenamento e planeamento temos que obviamente, multiplicar. A forma é, sim, há um programa acelerado de tentativa de aumentar as componentes de solo industrial, pelo menos sensibilizar todos os atores, começando pelos municípios, para essa necessidade, sim. Eu não tenho perdido tempo nisto. Questões de ordenamento do território, os PROTs, de alguma forma podem ajudar nisso. O no do centro, alguma coisa já ficou associada a isso. Mas veja só o tempo. As empresas estão a reconstruir-se. Elas não foram, algumas foram perda total, mas não muitas. Estão-se a reconstruir e reconstroem-se no sítio onde estão. Algumas claramente disponíveis para poder, eventualmente, passar para outro local, mas também não têm, óbvio, e têm os seus colaboradores e trabalhadores no raio, obviamente, de mobilidade adequado.
Por isso a situação é complexa nesse sentido, mas que se perceba que isto, de alguma forma, nos convoca a todos. Os do planeamento, os do ordenamento, os do desenvolvimento, os da economia, os do valor económico, do valor social, valor ambiental, que nos convoca a todos. E se queremos mesmo não estarmos, no final do dia, a fazer o discurso fácil que o problema disto foi que já lá haviam casas. Ou o problema disto é que já lá haviam empresas. Ou o problema disto é que já lá haviam aldeias. Ou o problema disto é que a cidade cresceu para onde não deviam. É verdade que sim, mas ou criamos alternativas das tendências que temos, ou criamos alternativas a este modelo, ou isto é um jogo como a zero, e às vezes até um bocadinho irritante e frustrante, e no limite de uma perspectiva de passa-culpas entre uns para os outros, sem ninguém, efetivamente, dar espaços, e esse ninguém nunca pode ser individual, tem que ser muito mais colaborativo, entre essas dimensões todas. E agora, como também estamos aqui já a alongar, ia passar a vez do público poder colocar algumas questões, se também tiverem alguma questão dirigida ao nosso painel. Temos ali uma, exato, se puderem só chegar então ao microfone, por favor, exato. Bom dia, obrigado pelo painel. Eu sou o Eduardo Costa, estou aqui em representação da Câmara de Sintra, chefe da Divisão de Ambiente e Transição Energética, e também alguém que tem sido uma pessoa de comunicação pública sobre os temas dos impactos das alterações climáticas e da necessidade de adaptação. Como até alumni aqui do IGOT, eu reconheço a importância do planeamento e ouvi muito planeamento, eficácia dos instrumentos de gestão do território. No entanto, como especialista em alterações climáticas, o que nós vemos é que o que aconteceu este ano não foi uma surpresa. No ano passado, por exemplo, a Depressão Martinho tinha sido altamente destrutiva, não de infraestrutura humana, mas de infraestrutura natural. Por exemplo, no Concelho de Sintra tivemos centenas de milhares de árvores que caíram. Em 2008 tivemos o Leslie, que também foi um fenómeno de ventos altamente destrutivo. Nós, quando olhamos para o planeta e vemos recordes sem precedentes de aquecimento da temperatura dos oceanos, quando nos aproximamos de um super El Niño, em que podemos passar em 2027 para um aquecimento da temperatura desde o período pré-industrial de 1,7 graus, nós estamos mesmo a entrar numa fase de caos climático. A minha pergunta é, o planeamento não dá resposta a desafios de muito curto prazo? Nós vamos ter, não é uma possibilidade, eu acho que é uma alta probabilidade, vamos ter no próximo inverno mais fenómenos de ventos destrutivos, seja de património, seja de infraestrutura natural, seja de infraestrutura física ou humana. Vamos ter este ano incêndios bastante severos, porque vamos ter também um verão provavelmente mais quente que o normal, porque já temos 80% de probabilidade de ser um ano de El Niño. Se focarmos nos cenários desta forma, que respostas é que a tecnologia, que foi uma coisa que eu não ouvi tanto, que respostas é que a tecnologia pode ter para superar muitos destes desafios? E, sobretudo, tecnologia para nós superarmos as limitações humanas, por exemplo, de detecção precoce de incêndios, detecção de riscos de quedas de árvores, e nós podermos, com o apoio da tecnologia, ter respostas de curto prazo que enrobustecem a capacidade dos sistemas de proteção civil e dos sistemas de planeamento de antecipar e mitigar estes impactos enormes que temos sofrido. Se quiser... Obrigado pela intervenção. Eu percebo-a e vamos a ver. E a tecnologia está aí, ela não vai reduzir, evidentemente, a energia dos temporais, mas permite-nos antecipar, e os progressos têm sido imensos. É bom reconhecer isso, ou seja, nós temos hoje forecasting da meteorologia é muito seguro, e mesmo isto que sucedeu este ano, a começar com o Christine, foi antecipado pelo IPA. O ponto depois, essas pessoas entenderam o que eles disseram, mas eles disseram.
Pois, exatamente. Ou seja, eu estou a dizer, como diz o outro, mas não ouvi dizer, eu ouvi uma senhora do IPMA, uma técnica do IPMA, na tarde do que antecedeu o que sucedeu, a dizer o que pode acontecer é catastrófico. Eu acho que as pessoas não sabem o que é. Ou seja, nós temos em alguns casos problemas complicados de comunicação. E aqui há responsabilidades grandes do ponto de vista institucional, na proteção civil, seguramente, assim como nos institutos públicos que têm as responsabilidades no assunto, a começar pelo IPA e pela APA e por aí. Ou seja, há muito trabalho a fazer, do meu ponto de vista aqui, e há digamos que reparem, em alguns casos, se calhar, a necessidade de se olhar, que as instituições que têm responsabilidades nisso olharem menos para o umbigo delas. Reparem, a Lei de Bases de Proteção Civil foi modificada para clarificar o significado de um aviso e de um alerta. Quem é que dá avisos e quem é que dá alerta? Ok? Que é uma coisa, ou seja, mexeram nisto, ou seja, porque os alertas é um assunto exclusivo da Proteção Civil, os avisos são meteorológicos, é o IPMA que os dá. Agora, no meio disto, vamos lá ver, e é preciso que nós, enquanto cidadãos, que nós sejamos mais exigentes também. E é importante que se dê uma coisa que eu vou dizendo sempre que posso, que não é razoável, não chega receber no telemóvel uma indicação, o tempo vai estar pior, esteja atento. Esteja atento significa o quê? Eu estou atento, eu acho que sou uma pessoa atenta, mas para estar atento não chega, não pode. Ou seja, o ponto aqui, temos que ser mais exigentes com isto. E reparem, eu já agora, há uns tempos, peguei na televisão com o Miguel Miranda, de que vou assistir, sou muito amigo, no sentido que eu defendo uma coisa que ele acha que não é necessária, mas eu acho que é, porque o ponto é, eu sei o que é um aviso vermelho de vento ou de precipitação, e o Miguel Miranda também. A maior parte dos portugueses não faz ideia do que aquilo significa. É que um aviso vermelho de vento significa vento acima de 130 km/h. E o que eu digo é, se há um aviso vermelho de vento para amanhã, há uma série de coisas que devem estar protocoladas, nomeadamente as escolas não abrem, não devem abrir. Okay? E nós, no fim disto tudo, apanhar no pacada grande, acabamos por ter sorte. Digamos, é complicado dizer isto para quem vive, para quem apanhou com a pancada no sítio, mas do ponto de vista, exatamente. Porque estaríamos a falar, a conversa era outra, percebe? E o ponto é, não é preciso estar à espera que o vento chegue ou que a chuva chegue para interromper uma série de coisas. Ok? Ou seja, e o que eu digo, o protocolo deve ser uma folha A4, escrita de um lado, eventualmente escrita do outro, a dizer o que é que acontece, o que é que se deve fazer. Toda a gente, os donos das fábricas, das pessoas, os professores. Repare, eu dou aulas aqui. Se eu tiver esse protocolo, se isto estiver protocolado, os meus alunos sabem, e eu também, que se amanhã há um aviso vermelho, estou a falar nomeadamente os de precipitação e de vento. Temperatura, a conversa pode ser outra, mas particularmente nestes. Se há um aviso vermelho, as pessoas ficam em casa. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Os estudantes ficam em casa, eu também fico em casa. Abro um Teams ou um Zoom e a aula funciona assim. Está toda aí avisada, ou seja, não estou à espera que comece a haver serviços na boa. Se houver elétrica, fiquem sossegados. Se houver telecomunicações, baixarem. Não, ok, mas se houver rádio, pelo menos a rádio deve haver, não é? E pilhas. É bom que tenham pilhas. Mas o ponto é, repara, como é evidente, há uma série de pessoas cuja atividade nas cidades e fora das cidades não pode parar. Agora, tudo o que seja reduzir a exposição neste tipo de realidade é algo que deve ser feito e deve estar protocolado. Se não tiver protocolado, não funciona. É isto que eu digo. Ou seja, as coisas têm que estar escritas. Percebem? Não é uma tomada de decisão em cima da onda, em cima do vento e em cima da chuva que está a acontecer agora. Como já sucedeu, por exemplo, em 2026. Isso aconteceu na cidade de Lisboa com o Presidente da Câmara a pedir pelo Zoom a ser transmitido na televisão para as pessoas não virem para a cidade porque os túneis estavam cheios de água. Não é razoável gerir perigos desta maneira porque as coisas vão correr mal, vão correr pior, digamos assim. Elas podem correr mal. Agora, há hipóteses e há maneiras de fazer reduzir as consequências, digamos assim, que não passam necessariamente que isso seja por conseguir controlar a velocidade do vento, não é? Podemos prevê-la e podemos reduzir perdas pela redução da exposição, ok? Isso não é uma coisa muito complicada e é uma coisa que
Proteção Civil, articulada com os municípios, articulada com os agentes da sociedade civil, que são atores também nisto. Ou seja, a CIP não vai aceitar com muita facilidade o que eu estou a dizer. Mas deve ser chamado ao assunto também. Ou seja, porque implica o quê? Ter menos gente a trabalhar porventura nesses dias. Mas estamos a falar, com franqueza, de quantos alertas vermelhos de vento temos por ano? 1, 2, na maior parte dos anos nem tem. Em boa verdade, nos últimos anos temos tido. Falou, e com razão, do Martinho do ano passado e do Leslie, antes do Leslie ter sido o Ofílio, que deu o sarilho de outubro de 17. Portanto, começa a ser... Mas lá está. Ou seja, sabendo um bocadinho do que está a acontecer do ponto de vista da alteração climática, porque a alteração climática não é um mito, nós estamos a vivê-la. Não é um mito. A conversa, esta é uma coisa que se calhar vai bater daqui por uns anos. É melhor não. É melhor não se pensar nisto. Pois, portanto, há trabalho a fazer. O forecast deve ser mais... a previsão meteorológica. Digamos, nós devemos também ser mais exigentes com as nossas entidades envolvidas nisto. Por exemplo, a qualidade de previsão meteorológica que é passada para a comunicação social é má. É má. Aquilo é pior do que o Antímio de Azevedo nos tempos dele. Para quem eu conheço, tenho idade para saber quem era o Antímio de Azevedo. Era melhor, a qualidade da informação era melhor a que era passada nessa altura. Ou seja, há aqui literacia também a fazer, e quando a gente compara o que se passa noutros países da Europa, para não ir mais longe, a esse respeito, a qualidade da informação é melhor. Portanto, e o IPMA tem. Ponto aqui o IPMA tem. Portanto, é uma questão isto é, se calhar, os avisos meteorológicos, por exemplo, não podem ser passados em termos distritais. Um distrito é uma coisa muito grande. As nuvens são mais pequenas. Okay? São mais pequenas e eles veem-nos. Qualquer pessoa que tenha acesso às imagens de radar consegue acompanhá-los. Portanto, hoje por hoje, a situação é melhor. Ou seja, se vocês forem ver, por exemplo, no site do IPMA, os timings dos avisos meteorológicos hoje estão melhores do que estavam há 3 anos. Agora, há margem para melhorar aí, a Proteção Civil tem que melhorar também, até porque, claro, gerir a Proteção Civil não é uma coisa fácil, mas não deixa de ser preocupante que, quando olhamos para os últimos anos, em cada situação, digamos, mais energética, eu não vou dizer que a Proteção Civil colapsou, mas não se afastou muito disso, de facto. Ou seja, tem dificuldade em responder, ou tem tido dificuldade em responder àquilo que tem sucedido. Se calhar justifica-se alguma reflexão também acerca da sua organização e a forma como se articula depois com os níveis de mais detalhe do ponto de vista territorial. Falando em tecnologia, Vibra é a novela Ciresp. Ciresp é melhor não falar que isso foi. Porque, ou seja, nós temos um sistema de comunicações em emergência que falha e cujo contrato prevê que falhe. Isso é a parte mais interessante da coisa. O contrato que o Estado fez prevê que a falha é uma coisa que acontece no sistema. Enfim, não é... Mas lá está, ou seja, se falha, se calhar a solução é arranjar outra. Que funcione rapidamente. Temos aqui à frente mais uma pergunta para ir fazer. Sim, tenho ainda tempo. Muito obrigado pelas vossas intervenções. E chamo-me Mário Val, aqui do IGOT, e eu não costumo, por hábito, intervir nestas questões de alterações climáticas, porque não é a minha área, é mais a área do desenvolvimento. E, muitas vezes penso que a matéria das alterações climáticas é muito clara a identificar causas e até a apontar soluções. O problema é que a vida real não acontece no plano e no papel, não é? E, portanto, acontece noutro espaço. Eu acho que o caso da indústria é muito interessante. A indústria, para quem que é uma área que até tenho estudado, a indústria não é toda igual no país. E esse é um problema. Eu posso ir para o Nordeste e tenho lá imensos espaços e zonas industriais e partes empresariais, tudo vago. Para lá, podiam ir para lá. Não vão, porque, sobretudo nesta área, Leiria, Marinha Grande, aquilo não é comparável também com
com a margem sul, onde foi uma indústria toda planeada. Aquilo é uma indústria orgânica, é aquilo que nós chamamos de um distrito industrial. E o distrito industrial, em nenhuma parte, se move. É ali que está. Porque há outros fatores que são mais importantes do que o solo. O que é ali importante é aquilo que se chamava a atmosfera industrial. São os trabalhadores, é a qualificação, é a tecnologia, é o entender o negócio. E, portanto, as soluções que eu, a partir daqui, penso que é preciso encontrar serão sempre processuais. Não haverá aqui nunca soluções de um dia para o outro, nem é só através do plano no sentido clássico, é através de planeamento, sim, mas não do plano. São coisas distintas. Portanto, eu acho que as dimensões sociais e institucionais são importantes. Eu gostava de perguntar, porque há aqui especialistas de várias áreas, quando vemos algumas soluções que foram encontradas, por exemplo, em New Orleans, de Katrina, por exemplo, as soluções ambientais que se encontraram, podemos dizer que são satisfatórias, não sou especialista, não sei comentar, mas as soluções sociais não são. Retiraram pessoas pobres, removeram-nas, desdensificaram e fizeram uma urbanização muito mais ligeira, de baixa densidade, mas uma mudança social enorme, uma gentrificação. E eu pergunto se nós, nas nossas áreas afetadas, porque cada vez são mais, se este problema é cautelado ou se é pensado, porque muitas vezes nós dizemos é antrópico. Antrópico é uma coisa muito... Antrópico é tudo, não é verdade? É a sociedade, são as divisões sociais e todas as outras. E era isso que eu gostava de saber, se isso é uma preocupação ou não, porque a exposição ao risco, fico com a sensação que não é socialmente... que é socialmente assimétrica, e gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Muito obrigado. Eu pego já na bola, bom, a parte de reflexão, diria que estou muitíssimo de acordo que ao tal balanceamento e, sobretudo, olhando para aquele ecossistema orgânico. A questão dos distritos industriais é muito interessante. Por exemplo, do para a Dinamarca, que é um país que teve nos distritos industriais muito o seu modelo de desenvolvimento, já agora também de regionalização, muito à volta dos distritos industriais. Também nos deve, às vezes, ajudar a refletir algumas coisas também destes modelos de governança, já aqui trazidos à coação até destas questões da integração interinstitutos, intersinos, fugindo intersinos. Isso ali, de facto, há essa questão de um ecossistema muito com base em empresas familiares que organicamente foram crescendo intergeracionalmente e, como tal, tem vantagens na resiliência. Já agora, para vos dar um toque também de orgulho desta questão de sermos portugueses, o que eu vi ali em cooperação em empresas concorrentes é inacreditável, porque não há muito tempo algumas eu conhecia e nem se falavam e agora partilham sítio. Só para percebermos que esta questão orgânica, familiar, traz às vezes dificuldades noutras questões, da escala, da abertura dos capitais, da internacionalização, vamos chamar das heranças. A empresa poder morrer com o seu criador. Isso são assuntos importantes daquele território, não só, mas naquele território em concreto, são assuntos que agora, a tempestades, puseram mais exposto, se quisermos, das decisões das famílias. Tudo isso está ali, ao mesmo tempo que há fundos de investimento enormes também ali começaram a comprar empresas, que até disfarçaram um bocadinho problemas estruturais, nomeadamente a transição energética, na questão dos moldes, de motores de combustão para motores elétricos, que é assunto também muito importante para percebermos os níveis e a manutenção da competitividade, se quisermos, naquela região. São muitas camadas que agora foram todas, de alguma forma, expostas, também na oportunidade. E o que eu refiro é que não podemos ter um território daqueles que até tem municípios de média dimensão, alguns deles
com mais de 300, 400 km quadrados, por isso são municípios de média, grande dimensão, acima da média de dimensão dos municípios em Portugal, em termos de área territorial, não podem não estar definidos do ponto de vista do seu ordenamento, também do seu planeamento de ordenamento, sem ter em conta aquela questão que é o desenvolvimento económico e não terem solo industrial disponível. Isso não é plausível. E essa é que é a questão, se quisermos, de que como é que chegámos aqui. Não é? Foi a questão que mais me espantou, é como chegamos numa das zonas mais industriais e orgânicas do país, onde, geralmente, até para ser orgânica, essas questões geralmente poderiam ser todas mais, digamos, mais naturais, acontecerem mais em simultâneo. O desenvolvimento económico, o capital institucional de proximidade, que também existe. Ou seja, como é que não os planos diretores municipais não a calcularam há 20, 30 anos atrás? O óbvio. Os da primeira geração. Mas o problema é que alguns da segunda geração têm coisas de 15 hectares, 20 hectares, de aumentos parcelares, até ao nível do interface, vamos chamar, urbano-populacional, ou seja, já mesmo a frio, e não, digamos, coisas de outro alcance, de outra questão, com portos encostados, como ali logo Figueira da Foz, etc. É isso que me espantou, porque o país não é só Sines. O país não é só, agora, o que estamos a fazer, que é a desmaterialização industrial das áreas metropolitanas, que é andar para a frente e para trás, nestes processos, obviamente, do que é o país pode ter necessidade de ter mais áreas de distrito industrial, algumas delas que até já lá estão, precisam de ganhar, digamos, essa integração, e outras noutros sítios do país que têm solo disponível, que de facto podiam também entrar nestes contextos desta equação. Não resolvemos o problema do país, das áreas metropolitanas, os riscos gigantes que temos das áreas metropolitanas já agora, que, por estranho que vos pareçam, são maiores do que noutras áreas, porque eu vejo, por exemplo, o deslizamento de terra desalojados. Um assunto que, obviamente, somos sensíveis. Desalojados, ventos, fora das áreas metropolitanas. 150, talvez 170, porque há deslocados que ainda não foram para casas de familiares, ainda estamos a fechar esse processo. Só deslizamentos na área metropolitana de Lisboa, bom, já aqui isso só será Alcácer também, mas pronto, só na área metropolitana de Lisboa. 400? Talvez não chegue. Ou seja, o impacto dos problemas de ordenamento do território nas zonas menos densas do país, das média densas para altamente densas do país, na metropolização excessiva que o país, no meu entender, teve, é muito diferente do ponto de vista de risco. Nós vemos a questão dos incêndios. Agora, só para dizer algo que também as percepções. A questão das aldeias e da defesa das aldeias aqui colocadas. No maior incêndio de sempre, da história de Portugal, o de Piódon, tiveram em risco 300 aldeias. O relatório final ainda não o vi, mas se o relatório final vos indicar que em cerca de 150 aldeias não foi possível ter um único bombeiro quando o incêndio atingiu-as, se calhar estou a pecar por defeito. Se calhar foram mais. Ou seja, a ideia do planeamento do fogo, que se colocam as aldeias, vamos chamar aldeias as pessoas, em primeira linha, em zonas de povoamento concentrado, que à partida seria até relativamente mais simples, digamos, essa abordagem, não é possível em fogos tão gigantescos que não se fraturam, que não se dividem, que não têm zonas resilientes, naturais, de gestão agro-silvopastoril. É a única forma de nós darmos a volta a isso. Por isso, vejam, nem sequer essa questão aconteceu. As comunidades, há bocadinho falavam da tecnologia, também deve haver tecnologia do ponto de vista da comunidade mais resiliente. Eu gosto mais de falar de
comunidades inteligentes do que cidades inteligentes. E essa é uma transição também, já agora, nos conceitos que está muito na ordem do dia, que é como é que nós tornamos o cidadão mais resiliente, a comunidade, a sociedade, e obviamente a institucionalidade também, mas isto é um assunto muito interessante para pôr também nas nossas agendas, porque é verdade que os alertas podem ser melhor, é verdade que a sensorização pode ser melhor, já agora a partilha de dados também, é verdade que a dimensão satélite pode ser trazida muito mais para o processo. Eu não quero fazer publicidade, mas hoje, no contexto das nossas conversas, falar de Starlink é como falar de se o café está queimado ou não. É o normal. Starlink é uma marca. Uma marca, e até alguns sabem a quem está associado, não é? Mas vejam, tornou-se uma questão banal. A dimensão das diferentes camadas de resiliência no mundo em que vivemos têm que ser chamadas todas para que não fiquemos sem por exemplo, comunicações. São mais um aspecto giro para partilhar por causa dos protocolos. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei a saber, que não sabia, mas partilho, é que no caso de falta de energia, para além do óbvio, hospitais, qual é que é o protocolo do ponto de vista hierárquico em termos do que é que nós mantemos com luz? Por exemplo, as telecomunicações não estão nas prioridades. Só para vos explicar que como é que isto é possível. Como é que é possível, quando dizemos que temos 100 geradores e como é que os distribuímos, não temos um protocolo bem definido como é que se distribui geradores que na prática põem a funcionar várias estruturas críticas. Só para ir ao encontro de que não é só um alerta, é todo um protocolo muito bem definido de como atuar, que obviamente, se calhar, esta terrível situação, eu creio que essa parte vai ficar devidamente desenhada, porque expôs-nos de uma maneira a um nível que também nunca tinha acontecido, porque nunca todas as estruturas críticas colapsaram. No nosso país, que eu me lembre, nunca, em simultâneo, tudo colapsou, em termos de estrutura crítica. Isso nunca tinha acontecido. Por isso, se calhar, percebemos melhor onde é que estão os paradoxos e as incongruências desse processo todo. Já temos uma oportunidade para aprender, para aplicar esse conhecimento. Para fazer, sobretudo Exato, para fazer. aplicar esse conhecimento científico e aqui juntar também aqui um pouco da motivação e vontade política para o executar. Agradeço o tempo do painel e também, obviamente, toda a gente que esteve aqui a assistir e que participou. Seguramente também muitos temas e perguntas ainda ficaram por fazer, mas quem sabe se não haverá outras oportunidades para voltar a ser discutido o assunto. E pronto, terminamos assim mais uma vez e obrigado a todos.